Pessoal, agora que começou a gravação, eu quero finalizar com vocês a nossa discussão da aula passada sobre neoplasias. Então, como eu disse para vocês, a presença de uma infecção viral pode modificar o genoma das nossas células, mutações aleatórias, radiação, especialmente radiações com baixo comprimento de onda, que penetram mais nas células, nos tecidos, carcinógenos químicos diversos, que podem estar na água, no ar, nos alimentos, metais pesados, radicais livres. Então, são muitas as fontes de mutações. Uma célula, quando ela acumula mutações deletérias, ela deveria entrar em apoptose, ou seja, ela mesma se matar. Mas muitas células, ao invés de entrarem em apoptose, elas se descontrolam e passam a se dividir de forma descontrolada. Então, elas sofrem um processo de transformação maligna, transformação neoplásica, né? Se tornando uma célula imortal, uma célula que não vai parar mais de se dividir. Entra em um processo mitótico constante. Se ela gerar uma neoplasia benigna, as células são bem diferenciadas. Já numa neoplasia maligna, eu vou ter células com vários níveis de diferenciação. Então, por exemplo, uma neoplasia benigna da mama. Numa neoplasia benigna da mama, vocês vão notar que se eu pegar o nódulo e for analisar, eu vou ver células bem diferenciadas, células já bastante semelhantes a uma glândula mamária, ou seja, o processo de diferenciação se completou. Se a neoplasia da mama é maligna, eu vou ver células ali naquele nódulo com vários níveis diferentes de diferenciação. Umas mais parecidas com célula-tronco, outras mais parecidas com glândula mamária diferenciada, outras em estágios intermediários de diferenciação. Então, o que mostra que na neoplasia maligna há uma instabilidade genômica muito grande na célula neoplásica maligna. Até porque as mutações que ela acumula são mais intensas, são mais graves do que as mutações genéticas que a gente vê na neoplasia benigna. A neoplasia benigna, ela forma uma massa unida de células. Por isso, normalmente, um sinônimo de neoplasia benigna é tumor, que forma uma massa de células agrupadas. Diferentemente, a neoplasia maligna, as células são desaderidas, são móveis. É o que nós mostramos aqui no desenho, né? A neoplasia benigna, ela forma um maciço celular, inclusive coberto por uma cápsula. Já a benigna, né? Já a maligna, as células são desaderidas, elas vão crescendo na forma de raízes, um crescimento infiltrativo, e elas são células que facilmente se desaderem do tumor, podendo inclusive ganhar circulação sanguínea ou mesmo a circulação linfática, e gerar tumores em outros locais, né? Tumores metastáticos. Professor? Então, oi. Boa noite, desculpa interromper. É que minha mãe tem caroços nos seios, aí eles não é benigno, mas pode ocasionar dela ter maligno, porque ela tem uma tendência a desenvolver, ela já tirou 2 vezes e agora já está com 3 de novo. Aí sempre vai ser benigno ou pode alguma vez dar maligno, porque ela já tem essa tendência a desenvolver? Na família vocês têm histórico de câncer maligno de mama? Na Já avó, foi. em outro? Minha avó, minha tia morreu de câncer. De mama? Não, mama não, foi outro tipo de câncer. Um no Entendi. pulmão e o outro Olha, na língua. entendi. Olha, se tem 2 casos na família, em parentes de primeiro grau dela, há uma carga genética, tá? Então, é um risco. No caso dela, ela precisa ter uma disciplina de estar fazendo o autoexame da mama constantemente e dentro de uma determinada frequência, que ela pode determinar com o médico dela, para fazer exames periódicos da mama.
já que ela tem essa ocorrência das neoplasias benignas, e a neoplasia benigna ela já tem um nível de mutação. Ela pode sofrer mutações ainda mais intensas e se converter numa neoplasia maligna? Pode. Isso pode nunca acontecer, mas também pode acontecer. Então, no caso dela, é uma vigilância constante, tá? Especialmente do tecido mamário, já que há outros casos na família, então há uma base genética aí. A menos, é claro, que sua avó ou sua tia sejam fumantes, aí esses cânceres de pulmão e língua podem ser por conta do fumo, do cigarro. Agora, se não eram, é possível que haja uma base genética aí e ela deve se cuidar. Existe sim a possibilidade. Entendi, muito De obrigada. uma O crescimento, então, da neoplasia benigna, gente, ele é lento e é expansível, enquanto que o crescimento da maligna é rápido e infiltrativo. Foi o que eu tentei demonstrar aqui para vocês. Ó. O benigno ele vai crescendo lentamente, ele vai espremendo as células saudáveis em volta. Até o momento que se for numa superfície, na pele, a gente nota o nódulo, né, o caroço. Se for num tecido interno, numa víscera, ele vai pressionando os tecidos em volta. Por exemplo, se for na próstata do homem, ela vai pressionar os tecidos em volta até fechar a uretra. Aí o homem vai urinar e percebe que não consegue, ou só sai gotas de urina. Pode ser o crescimento de uma neoplasia benigna na próstata, que vai inchando a próstata, pressionando os tecidos em volta, inclusive obstrui a uretra. Pressiona, né, e fecha a uretra. Já o crescimento aqui é rápido e infiltrativo. Ele vai penetrar nos tecidos, invadir os tecidos em volta, né, e essa neoplasia aqui tem um crescimento mais intenso. A neoplasia benigna tem uma angiogênese lenta, enquanto que a maligna tem uma angiogênese intensa. O que é isso? Como a maligna, gente, é uma neoplasia que cresce rápido, uma única célula logo se transforma em milhares de células, é claro que ela vai precisar de um aporte de nutrientes para conseguir se dividir tão depressa. Ela precisa, nessa taxa mitótica tão acelerada da neoplasia maligna, ela vai precisar de nutrientes. E quem traz nutrientes para os tecidos é o sangue, o sistema circulatório. Por isso, o próprio tumor trata de estimular intensamente a angiogênese, ou seja, ele faz crescer em torno dele novos vasos sanguíneos para aumentar a irrigação e para que assim ele possa crescer de forma mais intensa e se multiplicar de forma mais rápida. Lembrando, né, que mitose é um processo que demanda muito gasto energético para a célula ficar se dividindo sem parar. Então, para isso, ela promove o crescimento de vasos sanguíneos em volta do tumor. A benigna também faz isso? Promove, mas promove menos intensamente. A angiogênese é mais fraca, mais lenta. Tanto que o tumor benigno, gente, ele não é vascularizado por dentro. É normal que no interior dele, quando ele fica muito grande, falte nutrientes e as células necrosam. Então, muitas vezes, um tumor benigno grande, maciço, o interior dele é oco, necrosado, porque faltou nutriente, faltou irrigação sanguínea no interior dele. Já o maligno, não. Como ele cresce de forma infiltrativa, onde ele vai crescendo, ele vai promovendo ramificação de vasos sanguíneos em volta dele, para ele permanecer sempre bem nutrido e continuar crescendo sem parar. O tumor benigno é encapsulado, né? Nós falamos que isso tem grande impacto na cirurgia, porque fica mais fácil de retirá-lo, porque as células estão dentro de uma cápsula conjuntiva. Já o maligno não é encapsulado. Isso tem muito impacto na cirurgia, né? Porque eu preciso retirar o tumor e muitas vezes retirar tecidos adjacentes quando possível. Por quê? Porque eu tenho receio que tenha restado uma única célula tumoral. Se na cirurgia eu retirei quase tudo, mas deixei uma única célula tumoral, aquela célula que ficou para trás, ela vai restaurar um novo tumor. E nos próximos anos vai haver uma recidiva. É por conta disso
que as neoplasias malignas têm uma taxa de recidiva frequente, enquanto que as benignas têm uma taxa de recidiva rara. O tratamento de uma neoplasia maligna muitas vezes exige aí, muitas vezes não, né? Sempre exige aí uma estrutura emocional muito forte, porque além de ser um tratamento muito difícil, os medicamentos têm uma toxicidade muito alta, reações adversas muito intensas. Quando a pessoa termina o tratamento, consegue a cura, ela muitas vezes vai ouvir uma péssima notícia da equipe médica. Por exemplo, ela vai dizer, olha, para esse tipo de tumor que você tem na sua idade, nesse tecido que você teve, as estatísticas dizem que a gente tem uma taxa de 80% de recidiva em até 3 anos. Olha que notícia medonha. Nos próximos 3 anos, após o fim do seu tratamento, você tem 80% de chance de ter a neoplasia de novo e ter que passar por isso tudo de novo. Então, a neoplasia maligna ela é altamente recidivante, tá? Então, alguns tumores têm recidivas muito frequentes. Outros têm recidivas menos frequentes. Mas a neoplasia maligna recidiva bem mais do que a benigna. A benigna raramente, tá? É muito, muito raro uma recidiva de neoplasia benigna. Porque, como eu disse para vocês, ela está crescendo, as células estão presas dentro de uma cápsula. Então, para o cirurgião, fica fácil retirar essa cápsula, esse saco, contendo as células neoplásicas e não deixar nenhuma para trás. Aqui o desafio é muito maior, né? Mesmo porque muitos tecidos não vão permitir uma retirada mais ampla, né, do tecido, o que vai aumentar as chances de sobrar ali uma célula neoplásica do tumor original. Metástases, né? Metástases, gente, são continuações do tumor sem ligação física com o tumor original. Então, a neoplasia benigna raramente vai provocar uma metástase. Quando ela provoca é porque é não espontânea. Por exemplo, um impacto rompe a cápsula e células da neoplasia benigna podem cair, por exemplo, na circulação linfática. Mas isso é muito raro. É uma neoplasia, é uma metástase não espontânea. Na maligna, não. A célula maligna, geneticamente, ela está tão instável, ela tem tantas mutações, ela é uma célula que muitas vezes é móvel, igual um macrófago. Ela se solta do tumor original e pode caminhar pelo tecido e gerar um tumor no tecido vizinho. Ou ela pode cair na circulação sanguínea ou linfática e gerar tumores em linfonodos ou em outros órgãos. A metástase é um péssimo prognóstico, tá, pessoal? Normalmente, um tumor maligno metastático é indicativo de doença terminal. E a metástase, aqui fica parecendo, né, quando a gente dá aula assim, na teoria tudo é fácil. Fica parecendo que diferenciar uma neoplasia benigna de maligna é facílimo. Mas não é, viu? Eu preciso de um patologista experiente para diferenciar esses tecidos, porque muitas vezes, ao microscópio, eles não mostram características tão distintas. Aqui na teoria parece tudo muito distinto. O que é um indicativo definitivo de malignidade? A metástase. Então, se o meu tumor é metastático, é uma característica definitiva de malignidade. Uma dúvida aí para vocês. Como é que eu sei que eu encontro um tumor? Por exemplo, no meu fêmur tem um tumor, uma neoplasia maligna. Como é que eu sei se ele é o tumor original ou se ele é uma metástase? É mais profundo no órgão, no tecido, sei lá. Não. Ó, você tem um tumor, por exemplo, no seu pulmão. Aí você pensa, meu Deus, será que é o primeiro ou será que é uma metástase de um tumor em outro tecido? Como é que você sabe? Pelo tamanho? Não. De dentro para fora. Não. Como é que você vai analisar, gente? Como é que a gente faz? Qual que é o exame que faz para analisar um tumor e saber se ele é maligno, se ele é benigno, de onde ele veio? A biópsia?
Faço uma biópsia, levo para o laboratório e vou analisar o quê? O tecido, não é? Não vou analisar as células. Lembrem que a neoplasia maligna e benigna tem células com vários níveis de diferenciação, inclusive células bem diferenciadas. Então, se eu olho uma biópsia de uma neoplasia no pulmão, eu retirei um pedacinho de uma neoplasia no pulmão e estou analisando ali na biópsia. Mas ao analisar, eu noto que tem células muito parecidas com os enterócitos, com células do intestino. Gente, o que células do intestino estariam fazendo no pulmão? Faz sentido para vocês? Nenhum. O que aconteceu? A minha neoplasia que eu estou vendo no pulmão, que eu fiz a primeira que eu descobri foi no pulmão. Fiz a biópsia, estou analisando. Só que ao analisar no microscópio, ao invés de ver na neoplasia células pulmonares em diferentes estágios de diferenciação, eu estou vendo células intestinais. É porque o tumor tem origem no intestino. Hã? O tumor tem origem no intestino? O tumor original era no intestino. Uma célula dele se desprendeu, caiu na circulação sanguínea e veio para onde? No pulmão. Iniciou um processo neoplásico. Se eu for analisar esse intestino, fatalmente eu vou encontrar lá uma neoplasia maligna, que é a minha neoplasia original. Quando eu olho nos meus ossos um tumor, se eu olho nesses ossos e vejo características de células da tireoide, eu posso voltar aqui na minha tireoide. Então, o meu tumor é tireoidiano. Uma célula dele se desprendeu, caiu na circulação sanguínea e foi crescer em um determinado osso meu, por exemplo, no meu fêmur. Então, a metástase, além de ser uma característica definitiva de malignidade, porque só a célula maligna é tão instável a ponto de se desaderir e se mover para outros tecidos. Isso é um sinal de completa instabilidade genética. Então, Professor, foi. O que ocorre quando a mesma pessoa tem dois tipos de neoplasias malignas diferentes? E que não são metastáticas? Assim, são, porque houve metástase em vários tecidos, né, em vários órgãos, mas era dois tipos de câncer, de tumores diferentes. Só porque só veio descobrir isso, foi a minha priminha, sabe, de 5 aninhos. Só veio descobrir depois que ela fez o autotransplante. Aí depois do autotransplante, o tumor voltou, só que não era o mesmo tumor, era outro tumor. E aí, sequentemente, veio, em sequência, o outro, a qual ela fez tratamento 3 anos. Era leucemia e o que mais? Não, eram nos ossos e no tecido nervoso. Ai, meu Deus, vou ver se eu me recordo o nome aqui. Um parece que era não sei o que carcinoma, mas o que é eu não lembro. E o outro era nos ossos. Aí ela fez tratamento para esse que era no tecido nervoso, porque começou na mão. Aí depois da mão foi para a barriga, foi para o baço, para o abdômen, para as pernas. Aí ela fez o autotransplante, ficou em tratamento 3 anos, até conseguir o autotransplante, ela fez aqui no Araújo Jorge mesmo. Ela transplantou o quê? Medula óssea? Não, dela mesma. Foi medula óssea, mas foi dela mesma. Foi um autotransplante. Tá, então era uma leucemia. Não era não. Não era leucemia. Ela não tinha leucemia. Mas por que transplantou a medula óssea? Professor, o caso dela foi um caso atípico, porque assim, ela foi a primeira criança autotransplantada para esse tipo de neoplasia aqui em Goiás. Eu não sei te dizer ao certo, porque já tem um tempo que isso aconteceu, já tem 6 anos, mas quando aconteceu, quando sucedeu, foi uma equipe médica do Canadá que estudou, né, o caso dela e auxiliou a equipe médica daqui
do Araújo, junto com a equipe médica de Barretos, para fazer o autotransplante dela. Então, foi algo bem complexo, sabe? E Não pode ter duas neoplasias distintas ao mesmo tempo. Meu Deus, além de ser muito raro, né? Um extremo azar. Possivelmente uma falha genética, né? Porque essas mutações a gente sofre o tempo todo no nosso DNA. A gente está exposto à radiação, a vírus, e eles provocam mutações deletérias no nosso DNA, mas nós temos um sistema de reparo. Se a gente tiver falhas nesse sistema de reparo do DNA, aí nós temos todo tipo de mutação que puder imaginar. Mas no caso dela foi aí uma doença, um caso bem raro, né? E sim, sobreviveu com esse tanto de metástase? não, ela não sobreviveu. Após o autotransplante, ela ainda ficou em tratamento mais 8 meses. E aí ela não sobreviveu, porque já tinha muita metástase, muita mesmo. O tumor nos ossos veio de uma forma muito agressiva e muito intensa, porque a medicação, as drogas, né, que ela tomava por conta do outro tumor, tipo, fez uma camuflagem. E aí, quando ele veio, né, após o autotransplante, ele veio de uma forma muito intensa, então, assim, esparramou rapidamente e agressivamente, tanto assim que só dela sentar o ossinho da perna dela, o fêmur, quebrou, só dela sentar. Tão sensível que estava. Acho que ela tratou um tumor com quimioterapia. O tratamento foi tão agressivo que deve ter danificado a medula óssea dela, porque a medula óssea dela é afetada. Ela fez um transplante para recuperar a medula óssea e nisso o tumor ressurgiu nos ossos, espalhado por todo lugar, né? E aí já não teve mais jeito. Sim, eu acredito que foi justamente isso que aconteceu. Só que o que ficou provado, porque depois, inclusive, assim, teve uma situação bem complicada, bem chata a respeito de processo pela primeira oncologista que tratou dela na Santa Casa, e depois a equipe do Araújo Jorge foi mexer no processo, porque, assim, foi, igual eu te falei, um caso muito atípico e muito complexo e controverso. Após isso tudo, aí descobriu-se que eram tumores diferentes, que ela ficou 3 anos tratando de um tumor, quando na verdade ela tinha outro. O que surgiu após o autotransplante, ele sempre existiu. Só porque parece que a equipe médica que acompanhava ela não aceitava aquele diagnóstico. E aí desconsiderava, porque em determinados exames, inclusive os exames dela que foi para o Canadá, acusou esse tumor e eles não consideraram. Aí, assim, foi algo tão complexo que o cirurgião que fez, né, um dos responsáveis pela equipe médica, falou para minha prima que ele podia rasgar o diploma dele, que ele nunca tinha visto uma coisa daquela, que dentro de 25 anos de profissão, ele nunca tinha encontrado um caso daquela forma, e que ele não aceitava ele ter perdido, né, uma criança daquela forma, uma paciente daquela forma, num caso como esse. Foi bem complicado, bem complexo mesmo. Mas imagina, a equipe também é difícil demais. Quando você vê uma pessoa com um tumor principal e vários tumores aparecendo pelo corpo, você só vai pensar em metástase, né? Um caso de um duplo tumor, sendo um deles metastático e o outro não, nossa, ou os dois metastáticos ao mesmo tempo, meu Deus, é extremamente raro, então não tinha como eles saberem, não. Há muitas pessoas, vocês vão ver na prática, as pessoas abandonando a terapêutica. Quando você recebe esse diagnóstico aqui de uma neoplasia maligna metastática, se ela não for operável, ou dependendo do quão espalhada ela já está, como a quimioterapia, nesses casos, precisa ser muito agressiva, uma combinação de drogas com reações adversas muito intensas, especialmente sobre o tecido sanguíneo, sobre a pele, sobre o sistema imunológico, provocando aí impactos muito grandes na fisiologia, na saúde da pessoa, o próprio tratamento, muita gente opta por não tratar. Tá? Então, muitas vezes os médicos têm uma conversa e falam, olha, nós podemos fazer a quimioterapia, as chances de cura são mínimas, ou às vezes inexistentes, mas nós podemos tentar. Muita gente opta por não tentar. E vive ali os seus últimos meses ou anos de vida
com alguma qualidade de vida, né? Usando analgésicos, mas aí aproveitando ali seus últimos momentos. Porque ficar até o final na quimioterapia é ficar numa cama de hospital, tomando uma medicação altamente tóxica, uma qualidade de vida miserável. Então, muitas pessoas preferem não ir por esse caminho. Abandonam a terapia e, às vezes, vão para terapias alternativas, ou, enfim, vão aproveitar os seus últimos momentos. A neoplasia maligna, ela é uma célula com uma instabilidade genômica muito grande, houve muitas mutações. Professor, A mutação já nem está no nível gênico, a mutação já é cromossômica. Sabe aquele cariótipo que a gente olha com os cromossomos bonitinhos, pareados, 2 a 2? Numa neoplasia maligna, o próprio arranjo cromossômico já está alterado. Eu tenho fragmentação de cromossomos, é uma célula que está completamente desgovernada. Oi, pode perguntar aí a primeira pessoa que chamou. eu quero saber se a metástase, se você toma a quimio só quando tem metástase? Não. O tratamento, nós vamos falar disso lá em farmacologia, né? Mas o tratamento sempre pode envolver cirurgia, rádio e químio. Nem sempre dá para fazer as três coisas. Então, quando é cirúrgico, cirurgia, primeira opção. Depois eu faço radioterapia, e depois faço quimioterapia. Muitas vezes a cirurgia não é uma opção, por exemplo, o órgão está todo tomado, não dá para eu tirar o órgão inteiro, se for um órgão vital. Aí eu faço o contrário, eu faço quimio primeiro, na esperança de diminuir o tumor, deixar ele num tamanho menor, ou seja, ele não estar mais atingindo todo o órgão. Se eu conseguir reduzir ele com a quimio, aí eu opero ele quando ele estiver ocupando uma área menor. Então tem várias estratégias, mas nem sempre dá para fazer as três. Quando dá para fazer as três, muitas vezes as três são feitas: rádio, cirurgia e químio. Então, a neoplasia benigna não é tratada com quimioterapia. A maligna é tratada com quimioterapia. Então, normalmente, se for operável, cirurgia, rádio e químio. Mas nem sempre dá para fazer cirurgia e rádio. A químio sempre dá para fazer, né? A medicação a pessoa sempre pode tomar. A questão é se a rádio e a cirurgia puderem ser feitas, aumentam as chances de sucesso, né? Dura quando a cirurgia não é possível, nem a rádio. Aí a pessoa tem que tentar matar a neoplasia maligna, essas milhares de células aí se multiplicando sem parar, apenas com medicação. É um tratamento bastante penoso, porque os quimioterápicos antineoplásicos são muito tóxicos. Obrigado, professor, entendi. Aquele aspecto, gente, cadavérico que a gente vê na pessoa com câncer, aquela face magra, né? Aquele rosto escavado, assim, a gente acha aquela palidez, muita gente atribui a neoplasia maligna, não é, viu? É a quimioterapia. É efeito das reações adversas do medicamento, que são basicamente venenosos para o corpo humano. Muito difícil matar a neoplasia maligna, porque todo medicamento que afeta ela, afeta também as nossas células, porque a neoplasia maligna é uma célula nossa. É uma célula nossa que teve uma instabilidade genômica e sofreu transformação maligna. Mas é uma célula nossa. Então, medicamentos que atingem ela, atingem células saudáveis. Por isso que a quimioterapia é altamente tóxica e difícil de ser tolerada. Por fim, gente, a neoplasia benigna raramente é fatal, tá? Vocês vão ver relatos aí de gente que tira da próstata uma neoplasia benigna do tamanho de uma laranja, vivíssimo. Né? Ou seja, uma neoplasia benigna que estava crescendo ali dentro da próstata há anos, ficou do tamanho de uma laranja para depois ser retirada. Já a maligna, frequentemente, para não dizer sempre, fatal. Né? A única chance é se você conseguir fazer a trinca aí, cirurgia, rádio e quimioterapia e ter sucesso no tratamento. Do contrário, a neoplasia maligna vai levar a óbito. É o maior esforço científico da nossa área hoje no mundo, é a busca da cura das neoplasias malignas. É onde se investe mais dinheiro em ciência da vida. Na área das ciências da vida, né, da saúde, as somas maiores de investimento, os maiores programas científicos
em vigência no mundo buscam a cura da neoplasia maligna. Virá, possivelmente virá nos próximos anos, e virá nos Estados Unidos, que é onde o maior projeto para desvendar a célula neoplásica maligna e buscar um tratamento para ela é nos Estados Unidos. Eles estão anos-luz à frente de outros países do mundo. É muito provável que a cura do câncer venha de lá. Lembrando que câncer é um sinônimo só de neoplasia maligna, tá bom? Ok com as neoplasias? Nós vamos falar agora de distúrbios do metabolismo ou distúrbios da nutrição. Essa vai ser uma aula, gente, que vocês têm aí na apostila de vocês. Acho que está como distúrbios do metabolismo, né? Desnutrição, obesidade. Vai ser uma aula basicamente em slides. Tem um desenho que eu mandei para vocês antes dessa aula, que deu tempinho para vocês fazerem aí, sobre obesidade, que é uma das grandes patologias do mundo hoje. Então, eu queria que vocês se concentrassem em fazer anotações, tá? Então, encham as apostilas de anotação, não deixem em branco, não tem desenho, as páginas vão ficar em branco. Não, a apostila é para ser usada como um caderno. Então, onde não tiver desenho, manda anotações. Se quiser fazer desenhos de algumas patologias das quais nós vamos tratar, podem fazer desenhos delas também. Tá certo? Vamos lá, vamos começar. Professor, Oi? é distúrbio do metabolismo na apostila? Distúrbios do metabolismo ou da nutrição. O senhor mandou esse slide, professor? Eu acho que já está no Moodle, será que não? Já está lá no Moodle, professor. Já está? Tá. Já. Então tá lá no... Eu estou mais eficiente do que eu estou pensando aqui, ó. Inclusive o livro eu consegui colocar, tá? Para quem quiser se aprofundar em alguma doença, o livro de patologia é maravilhoso. Lembrando que eu só apresento para vocês as doenças. Então, quem quiser estudar a fundo, às vezes uma doença que tem na filha, faça. Distúrbio do metabolismo e da nutrição. Então, nós vamos falar de desnutrição, de obesidade, hipovitaminose, transtornos nervosos relacionados à nutrição, síndrome metabólica, diabetes, hipotireoidismo e hipertireoidismo. As minhas metas de aula são sempre surreais, né? Eu acho que quando eu monto isso aqui, eu devo pensar que eu tenho 15 horas aula para cada tema. Mas vamos lá. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Gente, desnutrição é um quadro especialmente preocupante na infância. Porque muitas vezes a criança desnutrida, você pode gerar uma tragédia social. Por quê? A criança que viver a desnutrição, como a infância, especialmente a primeira infância, é um momento de desenvolvimento cognitivo, ou seja, da capacidade do cérebro depois de aprender, de memorizar. Então, áreas do cérebro relacionadas à inteligência, como a área de Wernicke, áreas associativas, de associar informações, processar essas informações, memorizar. Nós já sabemos, a gente ainda não entende muito bem a alteração fisiopatológica que acontece no cérebro, mas a gente sabe que uma criança passa por isso daqui, passa por desnutrição, raramente é um adulto intelectualmente pleno. Ele vai crescer com déficit cognitivo, com uma dificuldade imensa de aprender, de memorizar, mesmo que no futuro a situação de desnutrição se reverta. Mas lá no passado, na infância, ele teve um caso de desnutrição e não teve um desenvolvimento cognitivo adequado. Por que isso é trágico, gente? Porque isso é que determina a vida do indivíduo, né? Lá na frente ele vai conseguir fazer uma universidade, ter um diploma de nível superior, ser um empreendedor, ganhar
Não, né? Ele vai conseguir fazer serviços os mais primários possível. E talvez ainda tenha dificuldade até neles. Dificuldade básica de compreender instruções. Então, para uma criança que nasce saudável, né, ter esse tipo de limitação por causa da desnutrição é uma tragédia. Alguns dos esforços aí da Organização Mundial da Saúde está voltado em combater a desnutrição infantil. Desnutrição infantil é uma tragédia. A gente tem que ficar muito atento, viu? Nós, profissionais da saúde, faz muita diferença você intervir num caso de desnutrição infantil, você salva toda uma vida dali para frente. Você dá possibilidades para aquela criança, né? Muita atenção, gente, porque o nosso país, temos pobres, sim, né? Aqui na região do entorno de Brasília, temos cidades onde as pessoas vivem em extrema pobreza. Na nossa Anápolis, né, mesmo que parece tão próspera e tão cheia de recursos, temos também alguns bolsões de extrema pobreza. E muita atenção, tá, gente, nas crianças que são filhos de mulheres usuárias de drogas, que são dependentes psíquicas de drogas como cocaína, crack. Essas crianças normalmente desenvolvem desnutrição, viu? Porque não é uma preocupação da mãe a alimentação adequada da criança. O foco dela está em obter novas dosagens daquela droga da qual ela tem dependência psíquica. Então, muito foco quando vocês lidarem com uma gestante ou com uma lactante, né? Uma lactante com um bebê. Porque possivelmente essa criança já nasce desnutrida. Ou se torna desnutrida ali nos primeiros anos por negligência da mãe. Então, a equipe de saúde tem que estar de olho. Existem dois tipos de desnutrição com características diferentes, gente. No marasmo, a desnutrição conhecida como marasmo, a criança não come e tem uma ingestão inadequada de calorias e de proteínas. O que significa uma ingestão inadequada de calorias e de proteínas, gente? Essa criança não come. Tá? Basicamente, ela não come. Porque se não tem caloria na dieta dela, não tem carboidratos, não tem gorduras. Se também não tem proteínas, não tem carne, não tem leite, não tem ovos. Então é uma criança que vive em uma região de extrema pobreza. Ela adquire esse aspecto aqui caquético. E ela pode perder, gente, até 60% do peso corporal esperado para o gênero dela na idade. A desnutrição fica tão intensa que perde cabelo, a pele resseca, massa magra, cadê músculo aqui nessa criança? Você não nota massa magra. E uma criança prostrada, né? Uma criança desanimada, fraca, muitas vezes não consegue andar. O desenvolvimento não só psíquico vai estar prejudicado, né? Mas o desenvolvimento ósseo também. Essa criança dificilmente vai atingir a idade adequada. Como é que vocês acham que está o sistema imunológico dela? Totalmente afetado. Totalmente debilitado. E muitas vezes essas crianças morrem, gente, por infecções. Tá? Infecções oportunistas, porque o sistema imunológico está tão deprimido, tão enfraquecido, que elas não conseguem conter infecções e acabam padecendo de cólera ou outras doenças. O marasmo é típico de regiões de pobreza ou de crianças negligenciadas, né? Crianças que não são alimentadas. É um caso, por exemplo, de filhos de mulheres com dependência psíquica por drogas muito viciantes, né? Como o crack, a cocaína, a heroína. O kwashiorkor é um termo africano, que significa criança deposta. Deposta quer dizer fraca, desanimada. Então, é desnutrição resultante da ingestão inadequada de proteínas. Essa é a grande diferença do kwashiorkor para o marasmo. Essa aqui é aquela criança pobre que ela consegue comer calorias. Gordura e carboidrato tem. Tem uma mandioca, uma banana, tem alguma coisa desse tipo. Mas não tem proteína. Não tem leite, não tem carne, não tem ovo. Então, a dieta dela é pobre em proteínas, pobre em grãos. Então, ela não adquire um aspecto caquético, mas um
Um sinal clássico do kwashiorkor é a ascite, que é esse inchaço abdominal. Então, essa barriguinha estufada, inchada, muitas vezes pode ser confundida com uma verminose, pode ser sinal de desnutrição. Essa criança fica inchada muitas vezes, o que pode fazer um leigo pensar que ela está gordinha, mas não, ela está inchada. Tanto que se você apertar a pele dela, fica as marcas ali do seu dedo, demora a voltar. Tem clareamento de pelos, ó, tá tão sem energia que não tem nem aminoácidos para produzir melanina, porque melanina é produzida a partir de um aminoácido. Se você não ingere proteínas, você não absorve aminoácidos. Sem aminoácido, você não produz melanina para colorir os pelos da criança. Pode, inclusive, ter prejuízos na produção de neurotransmissores. Pode haver um acúmulo de gordura no fígado, porque gordura essa criança come, ela não tem a proteína na dieta, ela perde massa magra, né? Ela não consegue ganhar massa muscular, vai ter um desenvolvimento muscular prejudicado, e é uma criança desanimada. Repararam que tanto no marasmo quanto no kwashiorkor, eu tenho desânimo como características, tá, gente? Então, cuidado. Criança, nessa primeira infância, não tem que ser desanimada, né? Tem que ser um terror, porque daí é sinal de que está saudável, está tudo bem, está nutrido. O marasmático não precisa ser um bom profissional da saúde para ver que tem um problema, né? A criança está caquética. O kwashiorkor é que às vezes demanda um olhar mais atento. Ela pode parecer às vezes gordinha, mas esse desânimo, essa barriguinha estufada, essa ascite pode demonstrar que ele está com sinais de um quadro de desnutrição. Então, sempre ter um olhar cuidadoso, né, quando atende uma criança, especialmente uma criança de uma família de baixa renda, ou próximo da linha da miséria, ou abaixo, né, da linha de pobreza ali, de miséria. Professor. Famílias que alegam não ter renda, tem que estar sempre muito atento. Oi. Como que tem algum tipo de exame para poder fazer o diagnóstico do kwashiorkor? Do kwashiorkor? Isso, porque o marasmo é bem mais evidente, né? Fica claro. Agora, igual você disse, o kwashiorkor ele pode se assemelhar às verminoses, né? Então, tem algum tipo de exame? Não, na hora que você pediu aquele hemograma com os nutrientes, você vai ver que vai estar tudo baixo. Pedir vitaminas, minerais, glicemia. A glicemia até pode estar alta por conta de que carboidrato ele come, mas proteínas não. Mas você vai notar muito pelo aspecto físico, pelo desânimo, a criança pouco reativa. Um exame de fígado pode mostrar dano hepático por esteatose. Essa ascite aqui também é para você diferenciar de um exame de uma verminose, basta solicitar um exame de fezes para ver se tem ou não verminoses ali, mas do relato mesmo com a família, tem que perguntar o que vocês comem lá na casa. Se a pessoa falar, a gente tem mandioca, feijão, arroz, é isso que come. Se você notar no relato que não tem uma fonte de proteína, e a criança apresenta esses sinais de desânimo, pouca massa magra, pelos claros, né, pelos brancos, então tem vários sinais para você perceber que está faltando proteína na dieta. Mas assim, às vezes só basta uma conversa também com os pais para você já ir por esse caminho aqui, do kwashiorkor. No adulto, gente, o quadro de desnutrição pode levar ao que a gente chama de caquexia. Tá? Caquexia é hoje entendida como uma síndrome complexa, onde a desnutrição é proteico e calórica. Ou essa pessoa que chega nesse estado aqui, ó, cadê a massa magra? Cadê os músculos? Foram consumidos. Por quê? Porque o nosso corpo consome carboidratos, se você para de consumir carboidratos, ele vai consumir as gorduras. Quando as suas reservas de gordura acabar, antes de ir a óbito, o seu corpo vai consumir as proteínas. Onde nós temos proteínas guardadas? Os músculos. Então, os músculos são consumidos pelo corpo como uma última tentativa de gerar energia.
Quando a massa muscular ficar completamente depreciada, né, exaurida, aí o corpo não vai encontrar mais fontes de energia. E aí a pessoa entra nesse estado aqui de caquexia, que é muito próximo já da morte. Algumas doenças podem levar à caquexia, o câncer, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, doenças infecciosas muito graves, distúrbios psicológicos, como é o caso da anorexia nervosa. A anorexia normalmente está relacionada a abuso. A gente consegue perceber que a criança, psiquicamente, ela é muito frágil. Então, uma criança que experimenta violência, brutalidade na infância, abuso sexual ou abuso físico, violência, essa criança ela cresce com uma psique muito perturbada. A anorexia é uma das mais assustadoras, né? A pessoa anoréxica, gente, ela para de comer por vontade própria. Pode estender na frente dela o mais lindo dos banquetes e ela não vai comer nada. A limitação da ingestão de alimento é autoimposta. A pessoa decide, ela para de comer e ponto final. Um distúrbio psíquico dificílimo de ser tratado. Então, a perda de massa muscular, claro, né, porque se não tem ingestão de alimento, nem de proteína, nem de calorias, nem de gordura e carboidrato, o corpo vai usar os músculos como fonte de energia. Quando eles forem completamente consumidos, a pessoa já está com esse aspecto cadavérico, né, esquelético aqui, caquético, e aí acaba indo a óbito. Essa é a desnutrição no adulto. Professor, Oi. boa noite. Eu tenho uma dúvida. Um dia uma personal falou para mim que se eu estava fazendo a dieta, se eu não fizesse exercício, meu corpo ia consumir o músculo, não a gordura. Isso é mentira, né? Pelas que eu vejo nas aulas, primeiro ele consome a gordura, para depois, por último, o músculo. Ela transforma em energia. Não, assim, se você fizer uma dieta muito pobre em proteínas, o nosso corpo precisa de aminoácidos. Ele precisa de aminoácido para fazer uma série de coisas. Para produzir proteínas, né? Então, nosso corpo precisa de aminoácidos para produzir proteína. E da onde que vem esses aminoácidos? Da dieta. Então, a gente come proteína, digere elas até elas virarem aminoácidos, absorve esses aminoácidos, e o nosso corpo usa esses aminoácidos para produzir as nossas próprias proteínas. Hormônios, proteínas de contração, como a actina e miosina, neurotransmissores, a própria melanina da pele, tudo isso eu uso aminoácidos. Então, se você corta, por exemplo, a proteína da sua dieta, o seu corpo vai começar a consumir a sua massa muscular, mesmo que você esteja consumindo carboidratos e lipídios. Por quê? Se você está consumindo carboidratos e lipídios, o seu corpo vai usar carboidrato e lipídio para produzir energia. Então, por que ele está quebrando proteína nos músculos? Não é para produzir energia, é para buscar aminoácidos, já que não está vindo aminoácido da dieta. Então, o consumo da massa magra é porque o nosso organismo precisa de aminoácido para sintetizar as suas proteínas. Se eles não vierem da dieta, eu preciso quebrar a massa muscular. Então, se a sua dieta preservou proteínas, se você continuava comendo proteínas adequadamente, essa pessoa, o que ela te falou, estava equivocado. Se eu estou consumindo proteínas e corto o carboidrato, ou reduzo o carboidrato, o meu corpo vai ativar primeiro as gorduras antes de consumir as proteínas, antes de consumir os músculos. Entendeu isso? Sim, a minha dieta era toda só de proteína, só comia proteína, mais nada, carboidrato nem algum. Essa dieta ela é muito efetiva, né? A pessoa perde bastante peso quando come só proteína, tira o carboidrato e às vezes até mantém a gordura. A questão é que ela é tóxica, né? Porque um excesso de proteínas na dieta vai obrigar o corpo a processar essas proteínas. Gera muito amônia, muita ureia. Então é uma dieta difícil de ser tolerada. Sem contar que há uma queda de energia, né? No começo
da dieta. Muitas pessoas não conseguem levar essa dieta da proteína por muito tempo, não. Para um curto prazo, ela até costuma dar algum resultado, mas é uma dieta tóxica, difícil de ser tolerada por muito tempo. Assim, ela é difícil mesmo. Dá uma baixa dessa de dúvida. energia também, né? Para muitas pessoas, o consumo excessivo de proteínas é difícil para o fígado, para o rim. Muitas pessoas não toleram a dieta de proteína por muito tempo, não. Ela, por um curto período de tempo, ela pode dar até um resultado esperado pela pessoa, mas a longo prazo ela não é uma dieta factível de ser mantida. Por isso que o adequado é você reeducar a sua alimentação. E vamos falar agora, devia ter colocado no título, não coloquei. Um dos principais problemas de saúde pública do mundo, obesidade. Quem diria, né? Nosso mundo é tão virado do avesso que de um lado tem gente morrendo de desnutrição e do outro lado tem gente comendo de forma excessiva. A obesidade ela pode ser determinada geneticamente, tá, gente? Também pode ser provocada por traumas. É uma compulsão alimentar. Então, se é uma compulsão, envolve um distúrbio do sistema nervoso. Então, o obeso precisa de acompanhamento psicológico para entender as origens dessa compulsão alimentar e principalmente tentar controlar, né, esse desejo obsessivo que ele tem por comida, por se alimentar e por comer em grande quantidade, comer uma quantidade excessiva de calorias por dia. O nosso aporte calórico tem que estar equilibrado com o nosso gasto energético. Do contrário, se eu começar a aportar muita caloria, ou seja, comer muito carboidrato, muita gordura, esses triglicerídeos vêm aqui para o tecido adiposo e os carboidratos em excesso também são convertidos em triglicerídeos e vão ser acumulados aqui no tecido adiposo. Professor, Oi? o que o senhor acabou de falar e que cortou para mim? Que tem que estar em equilíbrio? Tem que estar em equilíbrio a quantidade de calorias que você ingere com a quantidade de calorias que você gasta. Ah, sim, obrigada. Então, o equilíbrio é esse. Se você gasta mais do que você consome, você emagrece. Se você consome mais do que gasta, você armazena e engorda. Se você consome e gasta mais ou menos quantidades proporcionais, você mantém o seu peso estável. Então, por isso que uma dieta não exige atividade física concomitante, né? Porque não preciso apenas diminuir o meu aporte de calorias, eu preciso aumentar o meu gasto também. Isso otimiza, né, os meus resultados de uma dieta. Então, eu tenho que gastar mais energia do que eu aporto, né, do que eu vou inserir no meu sistema, no meu corpo. Quando eu insiro gorduras no meu organismo, né, quando eu ingiro gorduras e absorvo gorduras do intestino, 98% das gorduras que a gente ingere são triglicerídeos. Eles vêm direto e reto aqui para o adipócito. O adipócito é uma célula que se especializou para acumular gordura dentro dela, triglicerídeo. Quando a gente come carboidrato em excesso, o excesso de carboidrato também se é transformado em triglicerídeo e vem para dentro do adipócito. À medida que o adipócito vai ficando muito lotado, muito estufado de gordura, ele sofre mitose. E com isso o tecido adiposo vai aumentando de tamanho. Esse aumento, gente, ele é virtualmente ilimitado. Ou seja, o nosso tecido adiposo pode crescer de forma ilimitada. Quando você observa um obeso mórbido, a gente nota, né, quando você começa a ganhar peso, que o tecido adiposo, na região da sua barriga, está ficando mais espesso. Ou seja, a quantidade de células adiposas ali aumentou, todas repletas de gordura. Ali está sendo armazenado.
Mas no obeso mórbido, a gente consegue notar que essa capa, essa massa gorda, ela pode aumentar quase 1 metro. Já acompanharam alguma pessoa obesa mórbida? Se você fizer uma medição de onde deveria estar, né, a pele dele, se ele fosse uma pessoa trincada, sarada, né, sem gordura abdominal. Se você medir até onde a barriga dele foi, pode dar 1 metro de camada adiposa. Ou seja, um tecido que cresce e se expande ininterruptamente. Ele vai ali, enquanto você estiver comendo e não gastando energia, você vai aumentando o tecido adiposo. O que vai acontecer com esse tecido, gente? Nós descobrimos que o que acontece com esse tecido é o que acontece com todo o tecido que cresce demais. O que você acha que vai faltar para essas células aqui no meio dessa massa gorda gigantesca? Olha, um tecido que devia ter milímetros de comprimento, ou no máximo centímetros, agora ele se expandiu, ele tem quase 1 metro de largura. O que acontece nessa massa gorda, gente? O que acontece com essas células no meio dela? O que você acha que vai faltar para essas células? Circulação sanguínea? Circulação sanguínea. O tecido adiposo é mal vascularizado. Por isso que no desenho de vocês eu tentei representar aqui no meio da massa gorda pontos de quê? Pontos de necrose, pontos de inflamação. Por quê? Porque as células adiposas no meio dessa massa simplesmente entram em necrose por falta de nutrientes. Porque o vaso sanguíneo está passando na derme. A hipoderme deveria ser uma camada delgada. Só que no obeso mórbido ela virou uma camada espessa. Muitas e muitas e muitas camadas extras de células adiposas, de adipócitos. Essas células que necrosam, gente, elas geram naquela massa gorda avantajada pequenos pontos inflamatórios. Esses pontos inflamatórios, as células adiposas que estão inflamadas aqui em volta desses pontos de necrose, elas estão liberando substâncias inflamatórias produzidas pelo próprio adipócito, chamadas adipocinas. Isso gera um estado inflamatório crônico na massa gorda do obeso. E essas adipocinas, essas substâncias inflamatórias, acabam sendo lançadas na corrente sanguínea. Pense o seguinte, gente, uma menina de 1,70 m, qual que é um peso adequado para ela aí? Vamos colocar 60? Hã? Uns 60? Vamos pôr uns 60? Também não vamos colocar ideais de magreza muito limitadores, não. 60, Professor, 65... eu dou 1,72 m. A média de peso minha era uns 64 a 68. Tá, então vamos pôr 70, então. Vamos pôr 70 para ficar a gente não ficar também... 70 era também, não passava, não. Da tabela. Vamos pôr 70 para não ficar também parecendo que a gente está querendo impor limites de magreza extrema, né? Já basta o mundo da moda fazendo isso. Não, vamos pôr 70 quilos. Menina de 1,70 m, 70 quilos. Vamos supor que essa menina agora desenvolve uma compulsão alimentar, obesidade, talvez por conta de uma carga genética, talvez por conta de uma educação alimentar precária, tá, gente? Isso aqui é uma das heranças mais tristes que um pai pode deixar para um filho, é uma má educação alimentar. É criar aquela criança desde muito cedo, acostumada a comida muito doce, a um excesso de carboidratos, ao excesso de produtos industrializados, uma comida rica em sódio, muito salgada. Então, os pais que deixam isso de herança para os filhos, na verdade, estão reduzindo em muito a qualidade e a expectativa de vida para os filhos. Um dos grandes presentes que a gente pode dar para os nossos filhos é ensiná-los a comer bem, desde a infância. Uma alimentação pobre em produtos industrializados, se possível,
ausente de produtos industrializados, comida de verdade, né? Com muitos legumes, muita verdura, um prato diversificado. Esse é um dos grandes legados que um pai pode dar para um filho. Hoje é muito comum, principalmente na classe média, né? Onde tem um pouco mais de acesso à informação e também recursos financeiros. Os pais estão criando os filhos sem apresentar o açúcar e o sal na primeira infância. Fazem a comidinha ali da primeira infância toda sem sal, sem cloreto de sódio, sem açúcar e sem produtos industrializados. É muito diferente, né? Muito diferente da educação alimentar que muitos de vocês devem ter tido, apesar de serem jovens. Uma má educação alimentar ali na primeira infância, quando você cresce aprendendo a comer errado, você vai precisar de uma boa dose de força de vontade na sua idade adulta para reeducar a sua alimentação. Aprender a comer vários alimentos que nunca te foram apresentados. Então, assim, é um grande desafio. As pessoas que desenvolvem essa obesidade, essa menina de 1,70 m, 70 kg, ela pode acabar com 210 quilos. Gente, de 70 para 210, ela triplicou o peso dela. Esses 140 quilos extras que ela adquiriu são pura massa gorda, tecido adiposo, espalhados por todo o corpo, né? Braços, rosto, costas. Dependendo da genética da pessoa, a gordura se localiza especialmente em determinados pontos, né? É normal que as mulheres localizem gordura inicialmente nos quadris e os homens no abdômen. Então, a mulher de cara já expande o quadril, o homem de cara, quando está ganhando peso, já aparece ali a barriga. Porque geneticamente é onde homens e mulheres guardam gordura. Mas no obeso mórbido, isso deixa de ter importância. Ele começa a acumular gordura em todo o corpo. Se você olhar o pé dele é todo arredondado. O dedão do pé dele é arredondado. Tem tecido adiposo cobrindo o corpo dele inteiro. Essa massa gorda, gente, tem vários pontos de necrose com um processo inflamatório crônico iniciado por conta das adipocinas. Então, o que é a obesidade? Como é que nós entendemos a obesidade hoje? Como uma inflamação crônica. Leve, mas um estado inflamatório crônico. As substâncias inflamatórias liberadas no sangue do obeso, então o sistema circulatório do obeso está recheado de adipocinas, de substâncias inflamatórias produzidas pelo tecido, pela massa gorda, cronicamente inflamada, porque ela é pobremente vascularizada. Então começa a haver morte de células e pequenos pontos inflamatórios. E que esse estado crônico de inflamação vai levar o indivíduo a desenvolver diversos distúrbios, especialmente cardiovasculares, metabólicos e até mesmo câncer. Se a gente for listar as doenças que estão relacionadas com a obesidade, a gente vai ver que a obesidade é uma tragédia, porque ela pode predispor a gente a uma longa lista de doenças. O câncer, os distúrbios cardiovasculares, como a aterosclerose, e os distúrbios metabólicos, como a síndrome metabólica, o diabetes, são algumas das doenças que vêm na esteira de um quadro de obesidade. Então, gente, obesidade é doença. E doença precisa ser tratada e não estimulada. Nós estamos num momento das pessoas se empoderarem, então cuidado. Uma coisa é defender o empoderamento de pessoas que têm sobrepeso. Sobrepeso não é doença. Sobrepeso não está relacionado a problemas de saúde, não até o momento. O sobrepeso, quando você não está atendendo as medidas padrão, né, não tem o corpo determinado pelo mundo da moda, problema nenhum. Sobrepeso não é doença. Então, as pessoas que têm um sobrepeso e estão tentando
se empoderar, estimular as outras pessoas que também não são obrigadas a ter um corpo perfeito, blá, 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 tudo isso tá ok. O problema, gente, que está surgindo aí na internet, especialmente, obesos empoderados. Não, gente, você não pode empoderar uma doença. Eu sou completamente contrário a você empoderar uma doença. Dizer, olha, a obesidade tem que ser feliz com o seu corpo, tem que se aceitar do jeito que você é. Não, gente, a obesidade é uma doença. Uma doença que vai te predispor a uma série de outras doenças gravíssimas. Então, a obesidade é um estado patológico. Não dá para você empoderar um estado patológico. Tá? Então, não tem nada a ver com padrões de beleza. Obesidade precisa ser combatida porque é uma doença. Não é um estilo de vida que deva ser empoderado ou divulgado. Obesidade é doença. Uma doença inflamatória crônica que vai arruinar os seus tecidos, a ponto de provocar distúrbios metabólicos graves e crônicos, como a diabetes, a síndrome metabólica, distúrbios cardiovasculares fatais, como a aterosclerose, câncer. Vamos ver a listinha de doenças que a obesidade pode causar? Então, a obesidade ela é um desequilíbrio entre um aporte e um consumo energético, ou seja, o aporte de mais e gasto de menos, né? Então, sedentarismo está na base da obesidade, né? De gente que come, mas não gasta energia. Sobre influência de fatores genéticos e ambientais, né? Claro que uma carga genética influencia, mas o ambiente também. Um abuso na infância pode gerar essa compulsão alimentar, a pessoa que às vezes foi muito pobre, depois tem acesso a melhores condições de vida, má educação alimentar, aqueles pais que criaram uma pessoa que nem seria obesa mórbida, mas foi criada com uma madeira de Coca-Cola, né? Então, desde criança, com hábitos alimentares muito ruins, muito pouco saudáveis, muito alimento industrializado, então pode acabar levando à obesidade. Questões ambientais mesmo, né? De comportamento, de cultura. É uma doença inflamatória crônica de baixo grau, secundária a alterações que ocorrem com a expansão do tecido adiposo subcutâneo e visceral. Então, o tecido adiposo vai se expandindo. Esse tecido adiposo cronicamente inflamado libera adipocinas, que são moléculas pró-inflamatórias, inclusive algumas agem como hormônios, e alteram a função de vários órgãos. O obeso, gente, a obesidade ela é muito parecida com a hipertensão. Você conversa com o obeso, alguns até se vangloriam. Falam assim, nossa, eu fiz exame, tá tudo normal. Glicemia normal, colesterol normal, e pior que às vezes está mesmo. Pessoa lá obesa mórbida e os exames não dão nada alterado. Por quê? Porque a obesidade ela tem uma característica que lembra a hipertensão arterial. Ela vai sabotando os tecidos, mas de forma silenciosa. Quando o indivíduo percebe, ele já está com vários distúrbios graves em outros tecidos. Olha a listinha, gente. Hipertensão arterial, dislipidemia, doença coronariana, diabetes do tipo 2, esteatohepatite, uma inflamação do fígado por conta de acúmulo de gordura, trombose, colelitíase, osteoartrite, gota. Professor, o que é colelitíase? Colelitíase é quando você acumula cálculos na sua vesícula biliar, e aí ela pode inflamar. É muito comum que o obeso tenha esse acúmulo de colesterol, porque o que causa a formação dos cálculos biliares é o excesso de colesterol na dieta. Então, isso vai acabar provocando a formação de cálculos biliares. Entendi. Na osteoartrose, há também um processo inflamatório dos ossos e articulações. Gota
por conta de um acúmulo excessivo de ácido úrico, erisipela, um processo infeccioso da pele, pancreatite, uma doença fatal, tá? Uma inflamação do pâncreas, pode ser fulminante, pode matar em alguns dias. Apneia do sono, né? Aquela pessoa que sufoca enquanto dorme, até porque mesmo a respiração não fica normal, né? Diante dessa quantidade absurda de massa gorda, né, no corpo. Hipertensão intracraniana, refluxo, distúrbio gastrointestinal, sem contar os quadros relacionados à rejeição social, dificuldade de se relacionar, né, de namorar, de encontrar outras pessoas, bullying, depressão, muitas vezes os obesos acabam desenvolvendo depressão e acabam se isolando, ficando dentro de casa, aí comem mais ainda, ficam ainda mais obesos, enfim, o quadro vai se amplificando. Esse bullying e rejeição social são especialmente graves na criança gorda. A de criança gorda é um absurdo, né? Se nós tivéssemos um país mais adequado, acho que toda criança gorda, os pais seriam chamados aí por agentes de saúde e enquadrados. Criança não pode ser gorda. Professor, Além dos psicológicos, né, de crescer gordo, eu vou falar daqui a pouco dos danos da obesidade infantil. Oi, pode falar. a hipertensão intracraniana, como que acontece? É no cérebro? Normalmente é relacionada a um acúmulo de líquor, aumento do líquido cefalorraquidiano que corre dentro do sistema nervoso central. Aí a pressão no crânio aumenta. Ah, tá. Então não seria a pressão do fluxo sanguíneo cerebral, seria o líquido. Não, essa é hipertensão arterial, quando é do fluxo sanguíneo. A intracraniana é quando há um excesso de líquido fluindo no espaço subaracnoide. É o líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Entendi. Uhum. A obesidade pode predispor, gente, a câncer. Já tem estudos, né, relacionando a obesidade a uma maior incidência de câncer de mama, colo de útero, cólon, endométrio, rim, esôfago, fígado, ovários, reto e próstata. Mulheres obesas ainda vão ter quadros de infertilidade, síndromes de ovário policístico e distúrbios menstruais de todo tipo. Gente, mais tragédia que a obesidade, impossível. Então, quando eu vejo alguém propagandeando a obesidade aí como empoderamento, né? Sou uma gorda feliz, sou um gordo feliz, estou bem com o meu corpo. Não, pera lá. Obesidade não é sobrepeso. Sobrepeso, tudo bem. Você pode ser empoderado com sobrepeso, que ninguém tem obrigação de ser um modelo, um sarado da vida. Sobrepeso não tem nenhum problema. Obesidade é doença. E não deve ser empoderada de maneira nenhuma, deve ser tratada. Doença tem que tratar, não que empoderar. Rejeição social, bullying, depressão, gente, na infância tem grandes impactos, né? Na infância e na adolescência, por isso que a gente deve fazer todo o esforço possível para que as crianças não fiquem obesas, e muito menos os adolescentes. Adolescente já é dificílimo, né? Imagina, com todos os problemas decorrentes de uma obesidade, rejeição social, e bullying, e depressão. Mas a obesidade infantil deve ser combatida por um outro motivo, gente. Muitas vezes na prática clínica, você vai pegar uma pessoa de 20 e poucos anos, na casa dos 20, dos 30 anos, uma pessoa jovem, com esses problemas aqui todos. Você vai estranhar, falar, mas você é magro, hipertenso, colesterol alto, cálculo biliar, gota, o que é isso, né? Uma pessoa tão jovem. Gente, pode investigar. Foi o quê? Obeso na infância. A obesidade infantil, ela traz essas doenças numa idade muito mais jovem do que normalmente a gente costuma ver. Mesmo que, quando adulto, essa pessoa já não seja mais obesa. Mas os anos que ela passou obesa na infância, quando os tecidos estavam amadurecendo, e ela estava com um processo inflamatório crônico na massa gorda que ela teve na infância, liberou muitas adipocinas
e elas alteraram a função, o desenvolvimento dos órgãos lá atrás. Então, às vezes, a pessoa é um adulto aparentemente saudável, mas quando você vai analisar, tem vários problemas de saúde, decorrente dos anos em que foi uma criança obesa. Então, esses problemas aqui que muitas vezes vêm num adulto já na casa dos 40, 50, 60 anos, numa criança obesa, esses problemas podem vir até mesmo na adolescência. Olha que tragédia você ser uma criança obesa e aí no meio da sua adolescência você descobre hipertenso e diabético. Ainda que você tenha emagrecido na sua adolescência. Mas os anos de obesidade na infância acabaram com a saúde dos seus órgãos por conta desse estado inflamatório crônico que lotou o seu sangue de adipocinas, de substâncias pró-inflamatórias que danificaram os seus tecidos. Então, obesidade infantil, eu não sei se tem nutrição nessa turma de patologia. Tem havido nutrição, gente? Tem nutrição nessa turma? É tanta turma que eu já não sei mais. Eu sei que na farmacologia tem nutrição. Professor, Foi? eu escutei de uma médica num seminário que ela estava falando, uma médica daqui de Anápolis, ela estava falando que as células adipostas, elas não morrem, elas murcham. Aí, assim, segundo ela, porque igual ela comparou, né, que uma criança que é obesa na infância, e aí ela emagrece na fase do estirão, vamos dizer assim, quando ela entra na adolescência, aquelas células de gordura, elas não morreram, elas murcharam, né, levando que, dependendo da alimentação e da rotina, né, daquele adolescente, quando ele passar aquela fase de desenvolvimento para a fase adulta, ele pode sim voltar a um quadro de obesidade, porque aquelas células, elas simplesmente murcharam, elas não morreram. É assim mesmo? Porque assim, eu nunca tinha ouvido falar disso dessa forma, sabe? Eu fiquei, assim, até meio chocada, porque eu tenho adolescentes em casa, sabe? E aí eu fiquei pensando se era realmente de fato assim. Não, o adipócito aqui, ó, tá vendo a célula do adipócito? O citoplasma dele é basicamente uma gota de gordura. Então, quando essa pessoa começa a fazer atividade física, consumir energia, ela consome essa gordura e esse adipócito murcha. Aí a massa gorda diminui, né? Vai murchando os adipócitos. O que ela falou é parcialmente verdade. Muitos adipócitos vão murchar e vão ficar ali, vazios, com pouca gordura dentro deles. Mas é comum no nosso corpo, quando um tecido cresce muito e depois ele perde função, ou seja, não está mais armazenando gordura, muitos adipócitos vão entrar em apoptose. Quando eles perceberem que não há triglicerídeo para eles armazenarem e eles estão em grande quantidade, muito adipócito vai entrar em apoptose. Então, não é que a pessoa vai manter todos os adipócitos que ela desenvolveu quando era obesa mórbida, não. A grande maioria deles entra em apoptose. Alguns vão apenas murchar? Sim, mas muitos, além de murchar, percebem que não são mais necessários e entram em processo de morte celular programada. Só para terminar aqui, gente, esses são os índices que a gente consegue calcular, o IMC, que a gente consegue calcular o nível, né, de eutrofia, que é o adequado, né, que é entre 18,5 e 24,9. O IMC ele pode ser deturpado em pessoas muito fortes, pessoas que têm massa muscular muito desenvolvida, porque a massa muscular vai aumentar o peso daqueles indivíduos. Por exemplo, um fisiculturista, se ele fizer IMC, vai dar que ele é obeso, porque a massa muscular dele, o IMC não distingue massa gorda de massa magra. Então, essa é a crítica ao IMC. Agora, para indivíduos que não têm uma massa muscular muito avantajada, o IMC é um bom critério para você avaliar quanta gordura corporal você tem. Se o valor estiver acima de 30 ou mais que 30, você já é um obeso em grau 1. Precisa reduzir o seu peso corporal o máximo possível. Eu quero todo mundo calculando o seu IMC aí agora no intervalo,
Eu ia perguntar agora, como que é o cálculo, professor? É o seu peso dividido pelo quadrado da sua altura. Tá? Então, por exemplo, se você tem 1,70 m, 1,70 m vezes 1,70 m. Você vai chegar no valor que é o quadrado da sua altura. Aí você pega o seu peso atual e divide por esse valor que você encontrou, o quadrado da sua altura. E aí tem que dar um valor aqui, ó. Dentro de, no máximo, sobrepeso. Obesidade não, por favor. Se for obesidade, dieta a partir de amanhã, atividade física, mudança de hábitos alimentares. O profissional da saúde não pode ser obeso. Não combina com o profissional da saúde. Tem que passar um aspecto saudável, tem que conseguir se controlar. Professor, repete, por favor, que eu tô calculando aqui. O trem deu errado, já tô desesperada. Calcula aí, multiplica a sua altura por 2. Por 2 não, né? É por isso que o pessoal faz errado. Multiplica a sua altura pela sua altura. Por exemplo, 1,70 vezes 1,70. Vai dar um númerozinho pequeno. Professor, Certo. Anota esse número. Agora você vai pegar o seu peso e dividir por esse número. Aham. Não deu certo? Tem que dar. Se eu engordar, Fazendo aqui. meu peso. Tá de boa ainda, né? Já falou que sobrepeso tudo bem? Sobrepeso, tudo bem. Ninguém é Professor. obrigado a ter ideais. O ideal é O meu deu 29. 29? O meu deu adequado eutrofia, porque é isso, tá tranquilo, né? Isso aí, parabéns, ó, sucesso. O meu dá sobrepeso também, fico bem magoado, mas tem anos já que eu tô no sobrepeso. O meu deu 29. O meu deu sobrepeso também. Deu sobrepeso o meu. 29 já é alarmante, viu? Tá muito próximo da obesidade grau 1. Podemos começar uma dieta aí. 28,4. O meu deu 28. 20. Professor, eu vou calcular a minha altura vezes a minha altura e vou dividir pelo meu peso, certo? Qual que é a sua altura? 1,63. 1,63 vezes 1,63. Deu 2,6569, não é? Então você vai pegar o Isso. seu peso e dividir por 2,6569. Tá. Você vai chegar num valor aí que tem que estar aqui, ó, no IMC. Lembrando que se algum de vocês for um fisiculturista, um fortão, o IMC não vale para você. A sua massa magra vai deturpar ele, vai parecer que você está em sobrepeso ou obeso. Mas, na verdade, o que está pesando em você é a massa magra muito volumosa. Mas só vale para quem tem aquela musculatura avantajada, né? Hipertrofiada. Pessoal, tem um outro... Deixa eu ver aqui. Sangue de fogo. Gente, eu vou dar um intervalinho aí de 40, 20 minutinhos para vocês fazerem o outro desenho, o desenho da asma. Cadê ele? Era para estar aqui, mas não tá. Tá lá no Moodle, mas vou mandar no grupo também agora o desenho da asma. Faz o desenho da asma que eu vou terminar distúrbios da nutrição e vou fazer asma. Eu acho que não vai dar para fazer os distúrbios respiratórios todos. A gente termina na próxima aula. Hoje nós vamos até 10h10, com tendência a ir até 10h20. Apertem o 5. Vai dar certo. 65 o quê, Giovanni?